Bom dia, amada igreja. A graça e a paz de Cristo Jesus seja com você aí no seu lar, diretamente aqui da nossa casa, da IBLN. Que você possa estar sendo visitado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor nos afirma em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Que nós possamos buscar o Senhor com toda a intensidade, em tempos difíceis, desafiadores, mas que nós possamos encontrá-lo enquanto Ele está perto. Que a paz que excede todo o entendimento, que a paz que supera toda dificuldade, que a paz que nos envolve por meio de Cristo Jesus, a nossa rocha, a firme esperança, possa estar com você nesta manhã, neste dia de domingo, para a glória e honra do Senhor Jesus. Que você possa colocar a sua confiança nele neste dia, para a glória e honra do Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Nós queremos aqui, Senhor, declarar que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Que nós possamos desfrutar da tua fidelidade, Senhor. Que nós possamos desfrutar da paz que só encontramos em ti, Senhor. Paz essa que excede todo o entendimento, toda a compreensão humana, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita os corações nesta manhã, Deus. Que nós possamos, Senhor, nos derramar em teu altar. Que nós possamos colocar a nossa vontade, Senhor, o nosso ânimo em ti, meu Pai. Que em ti nós possamos de fato encontrar refúgio e fortaleza, o socorro bem presente em momentos de angústia, Pai. No teu nome santo nós colocamos tudo aquilo que viveremos durante este culto, Senhor, cada palavra, cada pensamento, cada gesto em ato de adoração a ti, Senhor. Receba, Senhor, as nossas vidas como um verdadeiro louvor a ti, Pai. Que possamos aqui exercer, Senhor, o propósito para o qual nós fomos criados, te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido nesta manhã, que o teu nome seja engrandecido neste dia, que o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, para a glória e honra de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém. Glória a Deus, que você possa se animar, se alegrar. Este é o dia do Senhor. E vamos fazer a leitura, que você possa acompanhar o texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12, que diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora o repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que possamos nos apegar a essa palavra, que possamos esperar ansiosamente pelo nosso Salvador, Cristo Jesus. Com alegria, adore, com alegria,
louve aí da sua casa, para a glória e honra do nosso Salvador. Amém. Este é o dia do Senhor, que você se alegre nele. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem, que reunido bênçãos tem. Dá-nos hoje tua paz, bênção que nos satisfaz. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor. Mostra tua compaixão ao contrito pecador, ao contrito pecador. Paz e glória lá dos céus, manifesta já, Deus. Desejamos te louvar, tua graça que senti. Neste culto reforçar esperanças do porvir, esperanças do porvir, esperanças do porvir, esperanças do porvir. Amém. Glória a Deus. Esperanças no porvir. Que possamos manter a nossa esperança em Cristo Jesus. Porque essa esperança nos mantém conectados com aquele que nos amou primeiro. Nos mantém conectados no nosso destino final, na nossa eternidade com Ele. E a palavra do Senhor vai nos afirmar no texto de 2 Coríntios, capítulo 9, nos versos 12 e 13, a seguinte mensagem: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Como é lindo ver que a Igreja do Senhor, apesar de ter o seu templo fechado, apesar das restrições, ela não para. Nós temos percebido que as dificuldades têm sido muitas. Famílias próximas de nós, talvez mais perto do que você imagine, estão perecendo, necessitando de ajuda, de socorro. E a Igreja do Senhor não tem parado. Pela misericórdia do Senhor, através do Ministério Amar, mais de 180 famílias já foram abençoadas sobre este tempo. E não somente isso, a Igreja do Senhor, através dos dízimos e das ofertas, tem chegado a lugares onde o Evangelho do Senhor tem sido anunciado e honrado através das nossas contribuições, através da generosidade do seu povo. Que nós possamos com alegria, neste momento, permanecer fiéis sobre aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, sobre tudo aquilo que o Senhor tem permitido transbordar em nossos lares, em nossos celeiros, e depositando com alegria as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas contribuições em um período tão difícil como esse. A igreja não para e ela segue honrando seus compromissos. Que você possa entregar no altar do Senhor com alegria, com adoração em tudo aquilo que o Senhor tem lhe permitido usufruir da parte dele. Oferte, contribua com alegria.
Está acima de todo nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Este nome que é digno de receber honras, glórias, louvores, exaltação, adoração, rendição. Invoque o nome de Jesus. No nome de Jesus, situações podem ser transformadas, dores podem ser curadas, cativos podem ser libertos. Há poder no nome de Jesus. O Senhor nos diz: tudo que pedirdes o Pai, no nome de Jesus, nos será concedido. Eu não sei o que você tem neste dia colocado diante do Senhor, como desejo, como anseio, como propósito, como necessidade, como oração. Mas eu te garanto que quando nós invocamos o nome de Jesus, os céus se abrem. No nome de Jesus nós vamos ver milagres acontecendo. Por isso eu te convido nesse momento a apresentar a tua necessidade, colocar diante do Senhor as suas dores, os seus sofrimentos, as suas petições. Que nessa manhã você invoque este nome, nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Se coloque em atitude de fé. Diga para Ele: Pai, eu creio no nome de Jesus. Pai, eu creio que no nome de Jesus essas situações serão transformadas, essas dores serão cessadas, esses problemas serão resolvidos. E é neste nome, é este nome que nós invocamos hoje. É neste nome que nós buscamos, Pai, a mudança desse quadro. É neste nome, no nome de Jesus, que nós, Pai, confiamos e depositamos, Pai, toda a nossa certeza, Senhor. Oh, Pai de amor, em nome de Jesus, no poder do Teu nome, Pai, visita este coração. No poder deste nome, Senhor, o nome de Jesus, visita este lar, Senhor, esta família. Oh, Pai, transforma este quadro, muda essa situação. Oh, Deus, no nome de Jesus nós invocamos, Pai, a Tua ação, oh, Deus, sobre o Brasil, Senhor. Nós invocamos o nome de Jesus sobre o nosso país. Nós invocamos o nome de Jesus, ó Deus, em favor do mundo, Pai.
Ó Deus, visita, Pai. Ó Deus, este tempo, Pai, que temos vivido. E só o nome de Jesus pode transformar. Só o nome de Jesus pode mudar. Só o nome de Jesus pode trazer restauração, cura, libertação. Em nome de Jesus. Confie no nome de Jesus. Se lance na presença dele e confie que ele tem a melhor resposta para você. O melhor sinal virá dos céus. A melhor direção que nós precisamos virá do Senhor. Dele é o sim e dele é o amém. E nós precisamos descansar na certeza de que o nosso Deus não falha, porque há poder no nome de Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Nesta manhã nós vamos estar falando com você e temos como título essa mensagem: Exercendo Influência. Diz assim o texto da palavra de Deus em Mateus 5,13: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, que nos ensina tanto, que abre, Senhor, o nosso entendimento. Ó Deus, para nesta manhã compreendermos aquilo que Tu tem como propósito para a nossa vida. Fala ao nosso coração, fala ao coração da Tua igreja, Pai, que nesta manhã se reúne em seus lares. Fala conosco de forma sobrenatural. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, desde que somos pequenos, nós recebemos verdadeiras imposições de comportamentos e muitas vezes, se nós não cedermos ao capricho do que nos é ensinado, do que nos é imposto, imediatamente nós carregamos conosco a marca do patinho feio, daquele que está fora de propósito, daquele que está fora de padrão. Essa marca negativa, ela não é desejada por ninguém, pois implica muitas vezes em abandono, muitas vezes implica em rejeição, porque existe uma verdadeira influência acerca de um padrão comportamental que a sociedade imagina que todos precisam ter para que se enquadrem naquele formato, naquele modelo.
e aqueles que de alguma forma resistem em se adequar a essa realidade, muitas vezes são mal vistos, mal entendidos e não são aceitos. O que vemos é que todos os dias nós enfrentamos uma enorme pressão para aceitarmos o padrão de modelo que nos é imposto pelo mundo. Em que momento estamos vivendo, queridos? Vivemos em uma constante tensão social que submetem as pessoas a um processo de desumanização por causa da massificação que normatiza a realização das pessoas mais íntimas e legítimas. Como se não bastasse, nós temos ainda que amargar imposições que não nos são impostas, muitas vezes, pelo consumismo. Muitas vezes nós vamos ser obrigados a vestir uma marca, nós vamos obrigados a ter determinado modelo de iPhone ou de smartphone, porque a sociedade assim impõe. Todos os dias nós somos bombardeados por tentações que chegam à nossa casa, que visitam as nossas redes sociais. E se você observar, se você olha um tipo de produto um dia, você entra lá no Google, bota algum produto, você passa a receber todos os dias aquela propaganda, seduzindo você a comprar aquilo que a mídia imagina que você está querendo, que você precisa. Queridos, a grande verdade é que as pessoas estão ficando cada vez mais secularizadas. As tensões da vida contemporânea nos conduzem a um estilo de vida dissociado dos laços familiares e dos exemplos que aprendemos no seio da nossa família. A tendência ao isolamento pessoal e a postura antifamília produzida pelo mundo moderno nos impele a viver nossos projetos pessoais e as nossas carreiras e de uma forma que o que importa para nós é o nosso status quo, é apenas a nossa condição pessoal, aquilo que nos favorece e nos faz bem. Não importa mais os exemplos que recebemos dentro da nossa casa, no seio da nossa família, da influência dos nossos pais. Nós somos ensinados por este mundo a andarmos na contramão daquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. E por isso nós vamos encontrar, dentro do contexto da vida cristã, algumas pessoas que, embora façam parte da realidade do corpo de Cristo, estão totalmente fora dos padrões da realidade do que a palavra de Deus nos ensina como diretriz, como propósito, como projeto. A cada dia nos sentimos mais distantes do cumprimento da palavra de Deus. O mundo sem Deus tem exercido total influência em nossa vida. E, infelizmente, muitos têm visto a sua fé ser esmagada por esse tipo de comportamento que, de alguma forma, exerce uma enorme influência sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e, por que não dizer, até mesmo sobre a nossa igreja. O propósito das maravilhas narrativas divinas é nos preparar para uma busca apaixonada pela presença de Deus. A intenção do Senhor é nos levar a viver sobre a total influência da presença de Deus em nós, da presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E à medida que nos aproximamos em intimidade com Deus, nós imediatamente recebemos a influência da presença do Espírito Santo em nossa vida de uma maneira tão íntima, pessoal e profunda, que tudo que vivemos, as nossas reações, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e toda a nossa existência, ela é impelida a viver nesta influência. Amados, a intenção do Senhor
é nos levar a viver sobre essa ação de Deus, sobre os princípios da verdade do Senhor, que vai conduzir e nortear a história da nossa vida. Ele nos chamou para uma experiência singular com Ele, assim como a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, a influência do Espírito nos leva à dependência completa e irrestrita da ação de Deus em nossas vidas. Amados, experimentar o perdão completo é ter a nossa mente renovada, que resulta em profundo apreço e intimidade. Esse é o alicerce para vivermos uma experiência verdadeira com o Senhor. É necessário sabermos que os dons são gratuitos, mas a maturidade espiritual é cara. Os dons de Deus são gratuitos, mas a maturidade espiritual é cara. Há momentos em que os dons de Deus explodem e dão lugar a uma profusão num simples ato de coragem e de ousadia. Em outras palavras, o que pensávamos que iria demorar anos para crescer, às vezes cresce no instante. Contudo, o clima deve ser completo, deve ser correto. O clima deve ser respaldado, alicerçado, firmado na fé, na coragem e na ousadia. E quando nós olhamos o contexto da palavra de Deus, nós encontramos alguns personagens que viveram essa verdadeira influência na íntegra. E um exemplo clássico de alguém que recebeu sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre o seu ministério, a influência da ação do Senhor de forma plena é a vida de Paulo. Antes, Deus trocou o nome de Paulo, que se chamava Saulo. Ao escrever o livro de Atos, Lucas sempre menciona o nome de Saulo e depois do nome de Barnabé, dizendo sempre assim, Barnabé e Saulo. Chegou, porém, o dia em que seria preciso que Paulo demonstrasse uma ousadia, uma coragem extraordinária. Um ocultista chamado Elimas investiu contra os 2 servos de Deus para minar a obra da evangelização e enganar potenciais convertidos. A ousadia do Espírito Santo veio sobre a vida de Paulo de uma forma que Paulo teve ali a intrepidez do Espírito para enfrentar aquele homem, o vendo como uma oposição diabólica. Mas Elimas, o mágico, isso significa o nome dele, opôs-se a eles na tentativa de desviar da fé o precursor. Então Saulo, então chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela sua mão. Amados, com um ato de ousadia, Paulo ajudou a criar a atmosfera em que o crescimento foi liberado sobre a vida daquele povo. Logo depois, ele recebeu um nome diferente. O seu nome foi mudado para Paulo, bem como ele recebeu, a partir daquele ato de posicionamento, aquele ato de ousadia, Paulo se colocou diante de Deus e no nome de Jesus, ele repreendia a ação do diabo na vida daquele homem.
E desse momento em diante, Lucas menciona essa dupla apostólica agora com uma ordem invertida. Antes era Barnabé e Saulo, agora é Paulo e Barnabé. Paulo agora toma uma posição de frente. Ele é aquele que, pelo seu posicionamento, ele se deixou ser influenciado pelo Espírito de Deus. E a sua influência mudou todo o contexto da realidade que eles estavam vivendo. A coragem no momento foi tudo o que era necessário para liberar o potencial que estava latente na vida do apóstolo Paulo. A ousadia veio a ser o ingrediente catalisador que liberou a promoção imediata. Não é impressionante que Paulo tenha tirado proveito do seu próprio testemunho para essa manifestação do reino? Ele próprio tinha recebido uma repreensão de Jesus que resultou em cegueira temporária. Ele tinha visto esse milagre e sabia que Deus realizaria novamente. Muitos de nós esperamos durante anos que determinados dons se manifestem, quando o próprio dom está esperando uma mudança da nossa postura, da nossa reação, do nosso comportamento, para que algo extraordinário aconteça. Isso ocorre quando o mundo interior do nosso espírito se levanta para encontrar o desafio do mundo exterior. O ato de ousadia do apóstolo Paulo foi esse o momento que realizou a mudança necessária do cenário para aqueles dois apóstolos. A fé pode fazer o mesmo por nós. Amados, precisamos ter consciência de que tipo de influência nós temos exercido na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Às vezes a nossa influência é pífia. Nós temos muitas vezes uma postura de alguém que não tem vida, que não tem entusiasmo, que não tem fervor, que não tem ardor pela presença do Espírito de Deus. Não podemos ficar neste momento acovardados ou amedrontados com as situações difíceis que vivemos, pois a palavra de Deus nos adverte que neste mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. A postura que precisamos adotar no momento é de influência. Esse tempo é o tempo em que o povo de Deus, como o apóstolo Paulo naquele momento, precisa se colocar em posicionamento. O povo de Deus não pode ficar amedrontado, o povo de Deus não pode ficar acovardado, o povo de Deus não pode ficar acuado. O Espírito de Deus se manifesta, os dons são reais, são verdadeiros, estão à nossa disposição, mas muitas vezes nós somos o grande impedimento para que a obra de Deus aconteça, para que fenômenos sobrenaturais venham a existir, para que milagres sejam uma realidade na minha vida e na sua vida. Que tipo de influência nós temos exercido na vida das pessoas e nos ambientes onde nós estamos inseridos? O que nós temos causado como impacto na vida das pessoas? Onde nós somos o tipo de pessoa que passa a vida toda convivendo com alguém e sequer elas sabem quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade espiritual? O ambiente da nossa casa parece mais com um inferno do que com aqueles que atraem o reino dos céus aonde estão. O que nós podemos aprender nesta manhã com a palavra de Deus? Primeira coisa, queridos, o nosso papel é liderar. Amém? Como povo de Deus, a influência que nós precisamos ter é de liderança. Olha o que diz o verso 13 de Mateus 5. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado
pelos homens. O papel de todo cristão é liderar. Nem toda pessoa, queridos, tem um cargo, um título, uma posição, mas todo que conhece a Cristo precisa se ver como um líder nato para proclamar o testemunho verdadeiro de um servo do Senhor. De fato, está chegando o dia em que as nações do mundo, elas vão recorrer ao povo de Deus, a fim de ouvir o que Deus está nos dizendo, o que Deus está nos falando, o que Deus está anunciando ao seu povo. Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3 nos ensina: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus, do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Amados, Jesus nos ensinou que é natural a todos os cristãos conhecer a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Assim, é igualmente natural ser capaz, aqueles que são ovelhas do pastoreio de Cristo, de igualmente são capazes de dizer a outros o que o Senhor está nos dizendo. Por isso, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa receber a influência do Senhor de uma forma tal que ele se torna boca de Deus aonde ele estiver. Da mesma maneira que nós somos capazes de ouvir a voz do nosso pastor, nós somos também capacitados por Deus para transmitir essa voz a outros. O autor de Hebreus procura confirmar a liderança atribuída aos cristãos ao dizer em Hebreus capítulo 5, versículo 12: embora a esta altura já devessem ser mestres. Amados, o Espírito Santo foi dado a todo cristão, tornando possível a cada um ter um papel importante na promoção da transformação de indivíduos, de cidades, de países, de nações e do mundo. Nós temos um papel preponderante. O Senhor não nos chamou para sermos influenciados pela ação deste mundo, mas para, como Paulo, nos posicionarmos e sabermos qual é o nosso papel, levando a palavra de liderança, a palavra da verdade, a palavra de libertação, a palavra de transformação aonde estivermos. Sempre haverá generais no exército, mas um soldado no exército do Novo Testamento tem acesso a mais que os generais do exército do Antigo Testamento tinham. Jesus fez questão de dizer que o menor no reino dos céus é maior do que ele. A menor pessoa com a vida cheia do Espírito Santo tem em Deus mais acesso que os maiores personagens do Antigo Testamento. É por isso que cada cristão deve pensar em si como alguém que tem influência para liderar. Fazer isso altera nossas prioridades e muda a nossa maneira de viver, de aprender e de reagir. E que pensamos que precisamos aprender como processamos os desafios que estão adiante de nós. Que nesta noite o Espírito de Deus nos habilite para entendermos que nós somos influenciados pela ação do Senhor para liderarmos. A segunda lição que nós extraímos desse texto, do verso 14 de Mateus 5, é que nós temos uma responsabilidade a cumprir. A vida com Deus recai sobre nós a responsabilidade. Não é algo aleatório, sem direção, sem propósito, sem condução,
sem algo que venha nortear. Mas olha o que nos diz o verso 14 de Mateus 5. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós temos uma grande responsabilidade sobre nós. Não podemos esconder a luz de Cristo. Você não pode viver se imaginando sem uma atitude diante da vida, diante dos homens, diante desse tempo. Você traz para onde você está a luz de Cristo. Essa luz resplandece em todos os nossos atos e prevalece em todas as nossas atitudes. É curioso observar que a nossa maior responsabilidade como influenciadores não tem nada a ver com ordenar, com mandar, com ditar ordens. Tem a ver com seguir. Fomos projetados para viver sobre a influência do rei e do seu reino. E nós devemos, queridos, garantir que as coisas certas causem impacto em nossa vida, a fim de que esse impacto seja reverberado no mundo e revele através da nossa vida, do nosso comportamento e do nosso testemunho a glória de Deus para o mundo. Revele a grandeza de Deus para o mundo. Revele os milagres de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus para o mundo. Não podemos esquecer que pesa sobre nós a enorme responsabilidade de ser luz em um mundo que vive na escuridão. Mas não combina com o servo de Deus a escuridão, as trevas, porque sobre as trevas está o espírito de engano, de mentira. O diabo, ele veio com propósitos definidos: matar, roubar e destruir. E nós, como povo de Deus, precisamos levar luz a todo o ambiente de escuridão. Queridos, é triste observar o quanto os cristãos desse tempo não conseguem assumir a sua responsabilidade de influenciar essa geração com a luz que resplandece sobre as trevas. Nenhuma influência é exercida com eficiência se o que estamos vivendo não for verdadeiro. Nada que eu faça, por mais que eu seja em minhas palavras, em minhas reações, influente, por mais que eu seja convincente para as outras pessoas, nada que eu faça terá efeito se a minha vida não for uma vida verdadeira diante do Senhor. Porque nada pode se manter oculto aos olhos do Pai. Nada se esconde do Senhor. Mais cedo ou mais tarde será revelado a verdadeira identidade que carrego comigo. É o que dá respaldo à influência que recebemos e que oferecemos uns na vida dos outros. O nosso testemunho. Se assumirmos uma postura coerente, verdadeira, sincera, correta, íntegra, certamente seremos ouvidos e respeitados. Contudo, se estamos negligentes com a palavra, com os propósitos e com a verdade de Deus, nós seremos rechaçados. Observe o que eu vou lhe dizer agora. O povo de Israel prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Depois que toda aquela geração foi reunida e os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor com a mesma intimidade, com a mesma aproximação que aqueles do passado haviam experimentado. E por isso abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados,
que havia tirado aquele povo do Egito, e seguiram e adoraram outros vários deuses dos povos ao seu redor, provocando com esse comportamento, com essa atitude, uma reação de ira por parte do Senhor. O que observamos é que toda vez que Israel teve líderes que tiveram contato com as obras de Deus, com o mover de Deus, com a ação de Deus, a nação teve o coração voltado para conhecer e seguir a Deus. A história bíblica retrata uma nítida influência sobre testemunhas do sobrenatural de Deus, o que eles fizeram, o que eles exerceram, como eles se posicionaram com responsabilidade diante dos feitos de Deus, a ponto de influenciar toda aquela geração. A postura que eles adotaram de intimidade, de aproximação, de comprometimento para com o Senhor, influenciou toda uma geração. O que notamos é que a maneira como nos posicionamos em nossa caminhada com Deus vai influenciar positivamente ou negativamente. Eu estou marcando a minha geração. Você, meu irmão que me ouve nesta manhã, você está marcando a sua geração. Nós estamos exercendo influência sobre a nossa geração, mas essa marca, essa influência, ela tanto pode ser uma influência boa, positiva, como uma influência maléfica, negativa. Uma expressão popular retrata muito bem essa realidade quando diz: dize com quem anda, que eu direi quem tu és. Os líderes são responsáveis por gerar uma atmosfera boa ou ruim. Os líderes espirituais verdadeiros são aqueles que têm a capacidade de levar a palavra aos corações, levando-os ao arrependimento e ao conhecimento da verdade de Cristo. Quando os líderes vivem na atmosfera dos céus, seu contato com o sobrenatural é uma realidade. As pessoas vão olhar para aquele líder não apenas como uma referência humana, mas como alguém que tem em si as marcas de Cristo, as marcas da cruz, o exemplo do sobrenatural de Deus em seu comportamento, em suas palavras e em suas atitudes. E é esse tipo de influência que recai sobre nós como responsabilidade em nossa vida para este momento. Nós podemos ter apenas uma programação, mas não basta uma programação. Nós não queremos apenas ser vistos por um número maior de pessoas. Nós queremos que as vidas que nos veem, as vidas que nos assistem, possam ser tocadas com o poder sobrenatural transformador da ação de Jesus, que leva a uma conversão genuína. E recai sobre nós essa responsabilidade. Eu não só sou igreja quando eu estou nas quatro paredes do templo. Eu sou igreja em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer tempo. Porque essa é a influência que recai como responsabilidade sobre a minha vida. Terceira lição. Toda a influência tem um propósito. Eu não influencio por acaso. Eu sempre vou ter um objetivo claro. Eu sempre vou ter algo que me leva àquela atitude. Eu vou sempre ter uma motivação. O verso 15 de Mateus 5 diz: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Não basta ser luz. É necessário que essa luz tenha propósito. É necessário que ela esteja no lugar alto para que todo o ambiente se destaque. Você pode ter os melhores dons. Você pode ter as melhores aptidões,
os melhores talentos, mas se esses talentos, esses dons não forem exercidos, não forem colocados em prática, essa luz é ofuscada, porque ela não tem propósito, ela não está no lugar certo, ela não tem serventia, ela não tem vida. Nada em nossa vida é por acaso, é sem propósito. Nós influenciamos a vida das pessoas com atitudes, não com palavras, mas com reações, com propósitos concretos, definidos. Acredito que o modelo de governo bíblico encontra-se na família. Quando os pais e mães têm a tendência a um estilo de vida sem profundidade na palavra e sem testemunho, seus descendentes raramente têm motivação para pagar o preço necessário e conservar-se no legado de retidão para as gerações posteriores. Quando, porém, o modelo de propósito, de paixão e poder constitui a natureza da família, a natureza do lar ou da igreja, é bem provável que as gerações seguintes cresçam em meio às trevas das circunstâncias do mundo, como uma tocha viva, cheia de significado, cheia de propósito, cheia de reações. Amados, os pais e as mães, tanto os pais e mães naturais, quanto os pais e mães espirituais, devem se levantar neste tempo com propósito, com paixão, com coragem, com entusiasmo, com ousadia, com intrepidez, para influenciar os filhos verdadeiros como servos fiéis a Deus e a sua palavra. Em muitos momentos nos queixamos dos nossos filhos e esquecemos que a sua indiferença é resultado da nossa incapacidade de testemunhar para eles. A culpa pela falta de manifestações sobrenaturais de Israel não está apenas na geração que não teve contato com o milagre. Na verdade, a culpa recai diretamente sobre os ombros dos pais que tinham visto os milagres, eles mesmos, mas não pagaram o preço necessário para que esses milagres se perpetuassem, passassem de geração para geração. Irmãos, nós temos uma responsabilidade. A nossa tarefa não encerra aqui. Nós precisamos ser propagadores, influenciadores para as próximas gerações. E por isso cabe-nos nesta manhã uma reflexão profunda de que legado nós temos transmitido aonde estamos. Josué recebeu como herança um estilo de vida sobrenatural de Moisés. Herança é aquilo que eu recebo de graça por alguém que pagou o preço por mim. Se, porém, não pagamos o preço para aumentar o que recebemos de graça, não haverá nada para deixar para a geração seguinte. O que temos aprendido é que uma vida sem propósito acaba sendo desastrosa. Na ausência de experiências sobrenaturais com Deus, surgia uma geração sem direção, sem bússola, sem condução, perdida. A perambulação e a consequente rebeldia dessa geração resultante da ausência do contato do Deus com Deus de maravilhas. Precisamos viver de maneira que a nossa postura gere transformação nas próximas gerações. A influência que devemos exercer é para que outros venham levantar a bandeira do Evangelho e desejar ter uma vida que glorifique a Deus e exalte o seu poderoso nome.
O ensino moral, apesar de ser absolutamente necessário, escute o que eu vou lhe dizer. O ensino moral, apesar de ser absolutamente necessário, raramente acende uma fogueira no coração de uma geração que nasceu para assumir a responsabilidade de ter um propósito. Eu posso fazer tudo certo. Eu posso me sentir a pessoa mais correta em meus atos. Mas se tudo que eu vivo, tudo que eu faço, não tiver um propósito maior do que ser bem visto pelas pessoas, tudo que eu faço se torna inútil. Eu posso ter o melhor de todos os caráteres dos homens, mas eu preciso ter um propósito. As pessoas prosperam naturalmente com uma causa e um propósito. A igreja jamais foi concebida para ser conhecida pelas suas disciplinas. Nós temos que ser conhecidos pela nossa paixão, pelo nosso propósito. Nós temos que arder com paixão renovada por Cristo e somente por Ele. Há um propósito maior do que a nossa disciplina: Cristo. Cristo precisa estar ardendo no meu coração. Que o Espírito Santo possa despertar em nós um grande desejo por influenciar vidas, pessoas, com o poder do Evangelho da salvação. Despertando em nós uma grande responsabilidade em fazer conhecida a verdade do Senhor. Nós temos um chamado. Mateus 5,16 nos diz: assim brilhe, olha que texto magnífico, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A nossa influência precisa ser essa. Nós exercemos influência na vida das pessoas, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade onde estamos inseridos e na igreja, quando nós nos vemos nesta realidade bíblica. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, as obras que eu estou fazendo, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O meu testemunho, a minha vida, o meu exemplo, as minhas ações, as boas obras que pratico, precisam glorificar o Pai que está nos céus. Só assim eu vou exercer influência na vida das pessoas que me cercam. Que nós, nesta manhã, possamos avaliar que tipo de influência nós temos exercido na vida das pessoas. Mais do que uma disciplina, não esqueça. O Senhor deseja que venha arder em nosso coração um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Ser alguém correto, íntegro, não é suficiente. Eu preciso ter um propósito. O meu propósito precisa ser fazer conhecido Cristo Jesus. Que esse seja o seu ardor. Que a influência que você exerce na vida das pessoas com quem você se relaciona possa levá-los ao conhecimento de Cristo Jesus. Que a nossa vida possa exercer influência aonde estivermos. Esse é o nosso chamado. Ser luz para esse tempo. Ser sal que preserva e dá sabor. A nossa vocação é para que as minhas obras glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. Que o que eu faço, que o que eu viva, que o que eu transmita possa glorificar o Senhor. Que eu não fique me projetando através da palavra para ganhar qualquer tipo de prêmio ou destaque, mas que tudo que eu viva e faça seja com o propósito de deixar para as próximas gerações a manifestação do poder e da glória do Senhor. Você precisa desejar essa experiência. Que os seus filhos amanhã
possam fechar os olhos e lembrar de lições que foram ensinadas ainda na sua infância. Aqui na igreja nós temos um dos mais belos testemunhos que eu já ouvi em toda a minha vida. Uma pessoa que conviveu com os pais os primeiros anos apenas, acredito até 7 anos de idade, e o pai faleceu. Depois que o pai faleceu, ele foi levado a um distanciamento da igreja, mas ele nunca esqueceu os ensinamentos acerca de Jesus que o seu pai havia lhe dado. E hoje adulto, ele pôde dizer que no coração dele estava sempre a semente de Jesus. Esse foi o legado que lhe foi deixado. E você? Qual influência você tem exercido sobre as pessoas com quem você vive? Você tem levado as pessoas para Cristo? Ou você tem descaminhado as pessoas? Você tem feito as pessoas se distanciarem de Deus, da sua palavra? O que você tem levado na igreja é o ardor do Espírito, as pessoas a terem uma experiência com o Senhor? Ou você tem semeado a fofoca, a intriga, a inveja, o engano, a maledicência, o pecado? O que você tem feito? Esses dias eu estava conversando com o pastor Elinaldo, dizendo: nem nesse tempo de pandemia a gente tem trégua. Meu irmão, desperte para uma nova realidade. Se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero exercer influência neste momento na vida das pessoas. Eu quero ser como uma luz em lugar alto que ilumina todo o ambiente. Eu quero liderar. Eu quero levar a palavra de salvação. Eu quero levar a semente de cura. Eu quero orar por enfermos e eles serem curados, sobre cativos e eles serem libertos. Eu quero exercer influência na vida das pessoas. Pai, nós nos colocamos, Senhor, neste dia diante da Tua presença. Ó Deus, não nos deixa, Pai, ficarmos indiferentes, acovardados, amedrontados nesse tempo. Mas Deus, que nasça, Deus, nesta manhã, um ardor, um fervor por Jesus, a ponto de aonde estivermos, possamos exercer total influência e que gerações recebam o legado do mover do Espírito, dos milagres de Deus, do poder da palavra e da ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Usa-nos, Pai, usa-nos para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não esqueça que logo mais à noite, às 19 horas, você tem um compromisso marcado conosco. Não deixe de deixar o seu joinha, o seu like aí. Não deixe de indicar a nossa página para outras pessoas, o nosso link. Não deixe de divulgar a palavra de Deus. Exerça a influência na vida das pessoas com quem você se relaciona. E logo mais à noite nós temos uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus te abençoe e até logo mais à noite, em nome de Jesus.